Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e esse é mais um vídeo do curso História da Liberdade. Hoje, desfazendo mitos, Rousseau. Nos dois vídeos anteriores, eu tratei de aspectos que podem atrapalhar o aprendizado no restante do curso História da Liberdade. Esse é o terceiro dessa série chamada Desfazendo Mitos. E o que são esses mitos? Bem, esses mitos não são inverdades, esses mitos não são erros dos pensadores políticos, esses mitos são preconcepções que, durante a nossa trajetória intelectual, podem atrapalhar o aprendizado. São ideias que nós assimilamos e que nós tomamos como guias da nossa vida intelectual posterior e que, desse modo, condicionam essa vida intelectual ou esse estudo de uma determinada matéria. Eu afastei esses mitos a partir de Hobbes e Locke, cada um dos vídeos. E agora chegou a vez do Rousseau. E esse é, então, o terceiro e último vídeo dessa série, Desfazendo Mitos. Após esse vídeo, o próximo do curso vai, sim, de fato, iniciar o conteúdo sobre História da Liberdade. Mas vamos para Rousseau e eu espero que vocês acabem o vídeo preparados para o início do curso na outra semana. O que é que nós temos com Rousseau? Primeiro, ele nasceu em Genebra, ele era um franco-suíço. Genebra não era parte da Suíça, era uma república, uma cidade-estado. Ele nasceu no início do século XVIII e Rousseau, por muito tempo, não foi famoso, mas hoje ele é lembrado por uma série de trabalhos e é lembrado pelas polêmicas do século XVIII. Mas aqui nós não vamos falar sobre a trajetória intelectual de Rousseau como um todo, da ideia de liberdade de Rousseau como um todo. Vamos apenas afastar um mito, um aspecto do pensamento de Rousseau. E que aspecto é esse? Bem, de forma bastante sucinta, é a ideia de Rousseau de uma liberdade natural, humana. E como Hobbes e Locke, ele descreve essa liberdade natural a partir de um estado de natureza. Recapitulando, o estado de natureza, e o Politeia tem um vídeo sobre isso, a qualquer momento vai surgir um card aqui, sobre o uso do estado de natureza, ou da ideia de natureza humana pelos pensadores políticos. Em Rousseau, esse estado de natureza serve, como nos outros pensadores, para mostrar o que é o ser humano, qual é a natureza do ser humano e o que o ser humano pode realizar após esse estado de natureza, ou no que o ser humano se torna após esse estado de natureza. Isso é essencial. Bem, como Rousseau descreve o homem em estado de natureza? O homem está sozinho, ele não possui qualquer riqueza, ele subsiste apenas, ele não acumula patrimônio, ele retira tudo aquilo que ele precisa da natureza. Então é uma vida de caça, coleta, de abrigo sob as árvores, e mesmo as necessidades além de abrigo e alimentação não dependem da existência de uma sociedade. Primeiro porque não existe sociedade, não existe, portanto, divisão social do trabalho. E mesmo no momento de reprodução, que é o único momento em que Rousseau acha que nesse estado natural os sexos se encontram, não existe uma relação, é algo apenas voltado para a reprodução. Vocês podem achar que tudo isso é muito abstrato, que se trata de uma hipótese. Bem, o próprio Rousseau, nos seus escritos, disse que isso nunca ocorreu. Mas vejam, essa é uma reconstrução, e ele admite isso é uma reconstrução filosófica, não é história, é uma reconstrução filosófica
daquilo que ele acredita ser a história da moralidade humana e a história da psicologia humana. Prestem atenção, de modo especial, no aspecto psicológico, porque isso parece essa área da vida humana, psicologia, parece a ênfase do Rousseau. Pois bem, como é que ele descreve essa moralidade e essa psicologia? Em termos morais, não existe muito o que dizer porque o ser humano vive sozinho. Mas, sobre essa psicologia, ele diz que o ser humano era autêntico e livre. Ele era autêntico porque ele não dependia de outras pessoas para constituir o próprio eu, aquilo que na literatura em língua inglesa você vai chamar de self, o conceito do eu. Não existiam barreiras para a autoria individual da própria individualidade. Então, apenas em uma sociedade você vai ter um sujeito que constrói a própria identidade, o próprio eu, a partir da comparação com outros sujeitos. Isso não existe quando o homem vive isolado. E ele é livre porque ele não constrói a si próprio a partir dessa comparação. Ele não se comporta nem acredita em qualquer coisa com base nessas comparações ou com base em crenças e valores de uma sociedade. Então, essa liberdade que ele descreve não é apenas física de ir e vir para qualquer lugar. É uma espécie de autonomia psicológica, de criação da própria identidade e muito mais de criar uma identidade que não depende de ver a si mesmo através dos olhos alheios. Essa é a concepção de liberdade em Rousseau. A concepção de bondade não fica clara e isso cria uma dificuldade que nós vamos ver ao final. Como é que começam os problemas para esse ser humano? E os problemas começam quando ele passa a viver em sociedade. Antes da sociedade, o ser humano já possuía o chamado autointeresse, uma espécie de egoísmo necessário para sobreviver. Mas esse egoísmo significava apenas a busca de tudo aquilo que favorecia a sobrevivência. Para essa sobrevivência, os seres humanos notaram que era possível se unir em grupos para caçar animais maiores, por exemplo. E ao longo do tempo, essa associação em grupos para facilitar a sobrevivência levou a família, as primeiras aldeias, a propriedade e, com a propriedade, as distinções sociais. Ou seja, alguns sujeitos passam a depender de outros que possuem propriedade. É uma história não só do surgimento da sociedade, mas da desigualdade. E aqui está um tema que vai permear toda a obra do Rousseau. É a ideia do conflito do eu com o outro. E esse conflito, mais uma vez, se dá no campo não só das relações de poder, mas da psicologia. Porque quando os homens passam a viver em sociedade, eles passam a construir a própria identidade com base na comparação. Ele olha para outras pessoas dentro da mesma sociedade, se compara relativamente a características comuns que ele pode ou não satisfazer, critérios comuns que ele pode ou não satisfazer, ou então ele olha para valores e regras da sociedade e pode imaginar que seus semelhantes satisfazem esses valores e ele não, ou esses objetivos da sociedade, ou quaisquer outros critérios que são produzidos não pelo eu, mas pelo grupo, ou adotados pelo grupo. E isso Rousseau considera como um eu que não é autêntico, e isso ele compreende como o fim da liberdade. Então, a passagem do homem do estado de natureza para um estado posterior, um estado de sociedade civil, ele é um processo que se caracteriza pela
destruição da liberdade e pela não autonomia na construção do eu. Bem, o que a gente pode concluir é que para Rousseau, antes da criação da sociedade civil, existia um eu natural e autônomo e autêntico, ou seja, um ser humano como um átomo, que cria, que é autor de si próprio. Bem, quais são os problemas que essa visão cria? Em primeiro momento, como mencionei antes, nós não sabemos muito bem o que é a bondade natural do homem que existe antes da vida em sociedade. Rousseau não define muito bem nos seus escritos o que é essa bondade. Falando especificamente nessa bondade e na ideia de que o homem é bom, nasce bom e é corrompido pela sociedade, nós temos um pequeno problema aí. Se o homem nasce bom e todos os homens possuem a mesma natureza, todos nascem bons. E se a sociedade é constituída por homens que possuem a mesma natureza e nascem bons, onde começa a corrupção? Qual seria a semente do mal? Bem, é algo que Rousseau não responde. Mas vamos para os problemas essenciais da ideia dele de que o homem possui um eu autêntico antes da socialização. Bem, o primeiro problema é que nós não temos notícia de alguém na história que tenha vivido desse modo. Claro que Rousseau disse que não era uma descrição da história, mas sim uma reconstrução da história moral e psicológica do ser humano. Mas ainda assim não é possível verificar como existe esse eu autêntico e autônomo, porque aparentemente o eu se constitui em sociedade, a partir de um horizonte específico, que é o horizonte social. Então isso é um primeiro problema e isso é parte do mito que nós devemos afastar. A segunda parte pode ser resumida como, entre natureza e artifício, como esse antagonismo que ele enxerga entre natureza e artifício. Porque vejam, ao menos a partir desses dados, é óbvio que ele vai defender um homem natural. Um homem que é naturalmente bom e livre e que naturalmente constrói sozinho a sua identidade. Ele é o autor de si mesmo. Vimos que isso aparentemente não é possível. O ser humano nasce em família, nasce em sociedade. As crianças humanas são absolutamente dependentes dos pais após o nascimento. Com o crescimento, com a vida em sociedade, vem o mundo do artifício. Artifício é tudo aquilo que não é natural. E é a isso que Rousseau se opõe aparentemente. Mas vejam só, se o bom é o natural, nós estamos entrando aqui numa espécie de falácia naturalista. A ideia de que tudo que é bom originalmente, ou que está no estado original, seria bom. Mas aparentemente os fatos também não correspondem bem a isso. Se essa é uma reconstrução filosófica da história humana, é uma reconstrução hostil à ideia de civilização. Porque ao longo da história nós produzimos artifícios, nós criamos coisas quaisquer, por exemplo, esses óculos, que ajudam com deficiências naturais. Uma deficiência visual, ela é natural e nós a compensamos através de um artifício. Talvez seja muito mais claro, no entanto, pensar com Edmund Burke, que disse que a natureza humana é o artifício humano. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano produz é natural, porque é da nossa natureza produzir. E isso vale para a sociedade, que Rousseau entendia como algo artificial e contrário à natureza humana. Então parece ser muito mais fácil compreender a sociedade como esse artifício que nos ajuda a sobreviver do que algo que oprime o indivíduo.
por mais que algumas sociedades sejam sim opressivas. Pois bem, o que é que nós podemos concluir com tudo isso? Que para a história da liberdade não é interessante assumir essa ideia de uma espécie de individualismo radical que compreende o ser humano como uma célula perfeitamente autônoma e autor completamente independente da própria identidade. E além disso, a ideia de que a liberdade existe no interior de uma sociedade e que o indivíduo é parte de uma civilização. Esses óculos que compensam uma deficiência visual, eles foram produzidos por uma cadeia de pessoas e, além disso, é uma cadeia não apenas espacial, ou seja, as pessoas estão espalhadas por aí, tudo bem, mas é uma cadeia que está no tempo. Alguém teve que inventar essa tecnologia há décadas, talvez séculos atrás. Então, além da dependência do grupo, nós dependemos de um legado. E é isso que nós não temos em uma existência natural, supostamente livre. Então, com isso, nós finalizamos os 3 vídeos de Desfazendo Mitos. E no próximo vídeo do curso História da Liberdade, vamos começar com os primórdios da ideia de liberdade. Eu espero que esses 3 primeiros vídeos tenham sim auxiliado e que possam contribuir para o estudo do conteúdo posterior. Podem deixar as suas dúvidas ou sugestões aqui embaixo. Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!